paz, irmãos. Uma perguntinha para a gente meditar essa manhã, que eu quero fazer para você, que é: o que Jesus quer de você? Se você fosse responder aqui para mim agora, o que Jesus quer de você? Talvez você diria algo como: Jesus quer a conversão, né? Que a gente deixar as coisas da nossa vida e começar a seguir a Cristo. Ou talvez você pense assim, né, nessa mesma linha, né? Jesus quer o arrependimento, que a gente deixe os nossos pecados. Ou Jesus quer fé. O que Jesus quer de você? Jesus quer que eu tenha fé. Fé nele, fé em Deus. Ou talvez, né, Jesus quer que eu seja obediente, que eu obedeça aos seus mandamentos, que eu obedeça a palavra de Deus. Jesus quer que eu pratique aquilo que eu estou ouvindo do Senhor, né? Todo dia a gente tem aqui as devocionais, também a meditação na palavra de Deus. Todos os domingos a gente tem o culto ao Senhor e a gente ouve tanto da Bíblia, de ensinamentos. E Jesus quer que eu pratique agora tudo isso que eu estou aprendendo. Tá certo todas as respostas? Sim, eu creio que sim, né? Eu também creio que estão certas, mas é bem geral, assim, né? E se a gente, como se fosse um microscópico, a gente fosse dando um zoom ali, né? E chegasse mais perto de você. O que Jesus quer de você? Porque eu acredito que essas coisas que eu citei, Jesus quer de todos nós, né? Jesus espera de todos os seus filhos e Ele quer de todas as pessoas. Mas e de você? Então você pode pensar assim, talvez um ministério, um serviço, né? Então eu vou ser voluntária lá na Casa Maria e Marta, vou ajudar aqui um dia na cozinha. Então Jesus quer um ministério, um serviço a Ele. Jesus quer isso de você? Eu acredito que sim também. Talvez pensando mais especificamente, Deus, Ele nos dá, a cada um de seus filhos, Deus dá um dom, né? Deus dá também talentos, talvez não só um, né? Talvez mais do que um. Deus dá talentos e você tem dons, você tem talentos. Então, talvez Jesus queira que você manifeste, pratique ali os dons e os talentos que você já recebeu do Senhor. Ou talvez, né, em algum relacionamento mais específico ainda sobre você, né? Jesus quer que você seja amigo daquela pessoa que é tão difícil, que você abençoe aquela pessoa. Jesus quer que você se reconcilie com alguém da sua família. Ou Jesus quer que você se case com uma pessoa, ou talvez Ele queira que você não se case com aquela pessoa. O que Jesus quer para você? O que Jesus quer de você? Talvez uma profissão, Jesus quer que você trabalhe ali. Ou Jesus quer que você estude isso. Mas e se a gente der mais um zoom e chegar mais perto aí, mais profundo de você? O que Jesus quer de você? Então, para mim, dar um zoom nisso, chegar mais perto, eu começo a olhar mais para dentro, não tão para cima, não tão para fora, não tão no que eu faço, mas mais no que eu sou, ou nas fontes ali, né, do nosso viver, que é o nosso coração. Quais sentimentos Jesus quer de você? Quais pensamentos Jesus quer que você tenha? Quais hábitos Jesus quer que você mude? Ou que você comece, ou que você deixe, ou que você aperfeiçoe no seu dia a dia. E agora, nesse minuto, o que Jesus quer de você? Agora. Eu ouso dizer que é prestar bastante atenção na palavra, porque a palavra é dele, né? Não é minha. Então é parar aí o que está fazendo, abrir bem os olhos, os ouvidos para receber não a minha palavra, mas a palavra do Senhor para você nessa manhã. E é isso que eu quero, junto com você, meditar hoje. O que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor ministre e fale no mais profundo do nosso coração. Senhor Jesus, nessa manhã, neste momento, queremos realmente parar com tudo, Senhor, e olhar para o Senhor e receber do Senhor a Tua palavra e descobrir, Senhor, não só na nossa mente, não só no nosso conhecimento intelectual, mas no nosso espírito, no profundo do nosso coração, descobrir o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de cada um de nós ali especificamente para este momento, mas também, Senhor, de uma forma geral como propósito de vida, Senhor. Revela-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 12. A gente vai ler o versículo 12 e o versículo 13, o comecinho, a parte A. E o primeiro ponto, então, é o que Jesus quer. Marcos 11, 12 e 13a, a primeira parte. Eu vou usar durante toda a nossa meditação a versão, nova versão transformadora. E diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. Só até aí, por enquanto. Então, o que Jesus quer aqui, nesses versículos? Ele queria comer, né? Ele queria um fruto ali da figueira, que é o figo. Jesus, ele estava com fome e ele viu, então, a uma distância, ele viu uma figueira e essa figueira estava cheia de folhas e ele foi lá para ver se tinha algum figo, porque ele estava com fome. Então, muito simples, né? Ele estava com fome e ele queria um figo para ele comer. Eu não tenho muita vivência aí com figueiras e com figos, para ser bem sincera, eu nem sou muito chegada em figo. Mas olhando aqui para como que funciona uma figueira, cada planta, cada fruta tem a sua época, ela vai produzir em determinado momento e eu não entendo nada disso, então eu precisei pesquisar ali como que como que a figueira funciona, né? E a figueira é muito interessante, porque ela é uma árvore assim que ela tem um período de seca, e então, quando ela ainda está ali sem folha, sem nada, aí ela dá o fruto, que é o figo. Então ela produz o fruto, produz o figo, e depois que ela produz o fruto, aí vem as folhas. Então esse que é o andar ali, como funciona uma figueira. Então essa figueira que Jesus viu, ela estava cheia de folhas. Essa época aqui não era a época ainda de figueira frutificar, não estava fora de época. Então, provavelmente as outras figueiras estavam secas, mas tinha uma que tinha folhas. E foi a que Jesus viu, tanto que ele viu a certa distância, né? Chamou a atenção dele, ele viu a distância, porque ela estava cheia de folhas. E ele foi então lá pensando, não sei se ele estava pensando isso na hora, né? Mas eu pensaria assim, poxa, se essa figueira aí ela tá com folhas, então é porque ela já deu fruto, então é porque ela tem fruto, porque essa é a lógica da figueira, né? Então Jesus, ele vai até ela, ele investiga, ele chega perto, ele olha além das aparências, ele procura algo que é útil para ele, que é o fruto. Ele vai mais profundo do que só o que é visível. Então, quando eles olhavam, viam a figueira com folhas, mas ele chega perto, ele olha ali o mais profundo, além ali da aparência. Ele estava procurando o quê? Fruto e não folhas, né? Jesus não quer aparência, Jesus quer vida. E daí? O que Jesus recebe? Vamos lá então, continuando o versículo 13. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então, aquela figueira, ela estava fora de época, né? Florescendo ali, mostrando as suas folhas fora de época. Mas ter folhas implica que ela teria frutos. E Jesus chega lá, mas não tinha nada. Então, o que Jesus recebeu ali da figueira? Nada. Jesus não recebeu nada porque ela não produziu nada. Ela estava com uma aparência, mas na verdade ela não estava cumprindo ali, não estava sendo sincera, digamos assim, né? Ela estava mostrando folhas, mas ela não tinha nenhum fruto. E Jesus, ele queria o fruto, ele quer vida. Bom, e daí? O que Jesus vai fazer então? Vamos continuar ali no versículo 14, e esse é o nosso ponto número 3, o que Jesus faz. Versículo 14. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Vamos pular ali para o versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz.
Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, ou veja, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então, o que Jesus fez? Ele condenou aquela figueira, ele amaldiçoou aquela figueira. E o que aconteceu? Prontamente, aconteceu durante aquela noite, na manhã seguinte, os discípulos com Jesus passaram por ali e aquela figueira estava seca desde a raiz, ela estava totalmente seca. Eu li uma frase de um homem de Deus, estudioso, e ele falou assim: a falência dessa árvore foi total, completa e irremediável. Ou seja, ela foi totalmente perdida, porque ela ficou seca desde a raiz. A condenação foi que ela, na verdade, ela permaneceu como ela estava antes. Se for ver assim em termos de utilidade, produtividade, ela não frutificava. E agora ela vai continuar não frutificando. Ela nunca mais vai frutificar. Ela ficou estagnada, ela ficou como ela era antes. Só que antes ela aparentava uma coisa. Ela aparentava que ela tinha frutos, ela tinha folhas, ela aparentava que ela dava vida. Só que na verdade ela não dava vida, ela não frutificava. E agora então a aparência dela condiz com o que ela sempre foi, na verdade, infrutífera, essa figueira. Eu achei muito interessante assim que por muitas vezes Jesus ele usa a figura de uma árvore para ensinar alguma coisa, para usar como ilustração, até mesmo em parábolas. Jesus usou árvores para o pessoal entender ali, visualizar a mensagem dele. Também a figueira tem uma conexão ali com a nação de Israel. Então, em muitos momentos, a figueira era uma ilustração ou um símbolo da nação de Israel. E nesse caso, quando a gente pensa do povo de Israel, a gente vê que é um povo que tinha tudo para frutificar, Eles tinham uma história cheia da manifestação de Deus. Então, eles viram o poder, a glória de Deus, a santidade de Deus, através dos milagres que Deus operou ao longo da história, através das leis perfeitas, santas, os mandamentos que Deus deu para o povo de Israel, através do ensino de tantos profetas, juízes, homens de Deus que passaram ali pela nação de Israel e transmitiam a palavra de Deus. Então, Israel tinha tudo para frutificar, mas eles rejeitaram o Senhor Jesus como Cristo, como Messias. Eles não o receberam. Então, em vez de frutificar, eles apenas apresentavam as folhas. Ou seja, eles tinham ali uma vida religiosa muito ativa, eles cultuavam o Senhor, eles iam ao templo, eles cantavam ao Senhor, eles comemoravam todas as festas que Deus tinha mandado ali no Velho Testamento, seguiam a lei, iam para a sinagoga. Então eles tinham uma vida que parecia muito florida ali, Eles demonstravam estar frutificando, eles demonstravam estar cumprindo todos aqueles rituais religiosos. Mas quando Jesus então foi até eles, chegava perto, ensinava, questionava, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o Senhor Jesus, não aceitaram Jesus como Cristo. E é isso que está acontecendo em todo esse contexto, na verdade, não só nesses versículos que a gente leu, mas em todo o contexto aqui desses trechos de Marcos, a gente está vendo como o povo de Israel, eles estavam rejeitando o Senhor, se endurecendo no seu coração. Ali, nesses versículos que a gente pulou, Jesus chegou no templo e o pessoal estava vendendo um monte de coisa super caro para quem ia lá e tal, todo aquele contexto. Então, eles estavam vivendo de aparências, Alguns versículos antes, alguns dias antes ali disso que aconteceu, Jesus chegou em Jerusalém e estava tudo lindo, assim, O pessoal, Hosana, Hosana, o filho de Davi e tal, e jogando manto para Jesus passar com o jumentinho por cima e abanando lá as folhas, de palmeiras, e aquela festa. Mas alguns dias depois a gente vai ver que os mesmos gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, era aparência, Se
formos lá para o profundo, se a gente dá um zoom, a gente vê que não tinha frutos. Então tem uma conexão muito grande dessa história da figueira com o povo de Israel. Só que eu creio que tem mais conexões que só com o povo de Israel. Jesus, ele quer trazer algo para a gente hoje, nessa palavra aqui. E como eu falei no começo, né? O que Jesus quer de você? Assim como Jesus esperava algo da nação de Israel, Jesus também espera algo de nós. Chegou um dia que Jesus estava caminhando e ele viu aquela figueira e ele foi até ela. Assim como vai chegar um dia que Jesus ele virá a cada um de nós e ele vai investigar e ele vai olhar no profundo e ele vai sondar os nossos corações. Para essa figueira foi o último dia da existência dela, né? Digamos assim. Ela não teve mais oportunidade. E um dia vai ser tarde demais para muitos também. Hoje ainda não é. Hoje Jesus está dando mais uma oportunidade. Mas um dia vai chegar em que vai ser o último dia. De todos nós, na verdade. Um dia vai ser o nosso último dia. Como vai ser esse último dia? Será que Jesus vai chegar, olhar por toda a aparência, às vezes a maquiagem que a gente passa, as coisas boas que a gente faz, mas ele vai olhar para o nosso coração e não vai achar um fruto verdadeiro? Ou será que ele vai achar? Que ele acha, amém, irmãos, em cada um de nós. Nós, graças a Deus, temos tempo ainda e o Senhor está nos advertindo, né, quanto a isso. Uma coisa que eu pensei quando eu li esse texto a primeira vez, até comentei com os meus pais, foi o seguinte: se Jesus ele tinha poder para secar ali a figueira, como ele fez, por que ele não mandou ela dar um fruto? Alguém mais pensou isso? Não sabe? Por que ele não mandou ela dar um fruto? Aí ele ia poder, digamos, salvar a figueira. Ele iria também poder se alimentar do fruto, iria ali saciar a sua fome, iria ter feito um milagre, iria ali nos versículos seguintes ensinar sobre a fé, da mesma forma, porque depois o pessoal fica, uau, né? A figueira secou mesmo. E Jesus fala, tenham fé em Deus. Vocês podem dizer para este monte, levante-se, sai daí, se atire ao mar, e ele vai... Tal, se você tiver fé, não sei o quê. Então Jesus ministra sobre a fé. Então não daria o mesmo peso ali dele ter falado, figueira, dá um figo aí pra mim, e ela pegar e comer? Seria um milagre, uau, maravilhoso. E eu fiquei pensando, por que Jesus secou a figueira? Por que ele amaldiçoou a figueira? É tão pesado talvez pensar assim, Jesus condenando aquela figueira. Por quê? E pouco tempo depois que eu comecei a pensar e meditar sobre isso, eu perguntei para Deus, né, isso também, eu pensei assim, como é que a gente força um fruto em alguém? Agora vamos pensar assim no sentido tipo espiritual, no sentido pessoal da nossa vida. Imagina uma mãe mandando a criança, filho, eu quero que você seja obediente, tal, né? A gente tenta ali, talvez as mães ensinarem, né, repreenderem, forçarem o filho a ser obediente, mas ele pode obedecer, mas será que no coração dele ele é obediente? Ou como é que você força alguém a perdoar? Olha, você vai lá e você vai perdoar de verdade. E a pessoa pode até falar, não, tá bom, eu perdoo você. Mas como é que tá lá dentro? Eu posso forçar o sentimento de alguém? Talvez eu possa forçar a atitude, o comportamento. Mas e o sentimento? E a motivação? Eu posso forçar isso de alguém? Falar, olha, você a partir de hoje você vai ser cristão. Você vai para a igreja, você vai fazer não sei o quê, você vai deixar todos os seus vícios, você vai viver em santidade. Estou mandando você. Eu posso forçar, mandar alguém a ser cristão? Não. Jesus manda alguém a ser cristão? Tipo, ele força alguém para ser cristão? Não. Ele poderia? Poderia. Mas teria valor se forçasse? Igual, né? Por exemplo, imagina que eu gosto de uma pessoa e a pessoa não gosta de mim. E eu chego lá pra ela e falo, olha, a partir de hoje você vai gostar de mim. Mesmo se ela, tá bom, Sara, eu vou gostar de você. Teria valor esse amor? Não teria valor. Eu não gostaria de um amor assim, eu acredito que ninguém gostaria, né? Então, frutos a gente não força. A gente pode encorajar, estimular, a gente pode repreender, a gente pode guiar pelo caminho certo, até mesmo muitas vezes mudar o comportamento. Mas o que está lá dentro, a gente não força
porque Deus não quer que seja assim. Deus quer que a gente queira, Deus quer que você espontaneamente o ame. Deus quer que você espontaneamente o siga, queira seguir Jesus e não seja obrigado a seguir Jesus, né? Então, frutos, eles não vêm pela força. Jesus, ele dá a opção, a escolha para cada um de nós, escolhermos se a gente vai querer ou não. Então, esse foi o primeiro pensamento que me veio, mas depois, continuando meditando sobre isso, outra coisa me veio muito forte ao coração, e na verdade eu creio que é o principal. Por que Jesus não fez aquela figueira dar um fruto ali, em vez disso ele amaldiçoou ela? E não tem como talvez responder isso olhando só para esse trecho aqui, para esses versículos. Mas se a gente olha a vida toda de Jesus, todos os ensinamentos, todas as vezes que ele falou, usou árvores, né, como exemplo, como ilustração, a gente vai ver que ele estava ensinando uma coisa muito consistente. Se ele tivesse, nessa ocasião aqui, feito a figueira dar um fruto, ele estaria se contradizendo em todos os ensinamentos anteriores dele. Porque ele sempre ensinou algo e deixou muito claro que aquele que não dá fruto, ele é cortado. Ele é lançado fora. E quer ver aqui comigo algumas coisas? E eu até anotei uma frase antes da gente entrar nisso, que é o seguinte: Jesus, ele falou, ele ensinou, ele usou exemplos, ele contou parábolas. E daí um dia ele fez. Para mim foi muito isso que aconteceu aqui com a figueira. Ele ensinou muitas vezes sobre isso. E um dia ele fez acontecer. A coisa não ficou só na imaginação, na história, ficou na prática ali. E olha só como foi. Então, eu queria passar com os irmãos em alguns textos. Não precisa abrir, tá? Eu só vou contando aqui, eu vou lendo também para os irmãos. E me acompanhem nesse pensamento, qual é então esse ensino consistente de Jesus. Então, começando ali em Mateus 7, versículo 16 a 20, Jesus está falando sobre os falsos profetas e ele diz assim: vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, isso foi Mateus 7. Mateus 7 ali, o contexto era o Sermão do Monte, foi bem no início do ministério de Jesus. Agora, em Marcos 11, a gente já está vendo, caminhando para o final do ministério de Jesus. Então, desde o começo, Jesus deixa claro que toda árvore que não produz bons frutos, o que acontece? Ela é cortada e ela é lançada ao fogo, porque ela teve oportunidades, porque ela tinha tudo para dar frutos, mas vai chegar um dia que ela vai ser cortada e lançada fora. E é isso que aconteceu com essa figueira da nossa história. Mas vamos então para outro texto. Em Lucas 13, 6 a 9, é uma parábola agora. Jesus ele contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Então o jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Então essa foi mais uma parábola que Jesus ele faz essa associação com a figueira. E quando eu estava lendo essa palavra, me veio muito forte no coração que tem pessoas que elas estão nessa parte aqui da vida, como essa figueira. Que o jardineiro, que o Senhor ele foi ali, procurou frutos e não está encontrando e ele falou: vou cortar e jogar fora. Mas então vem essa palavra de esperança do jardineiro que fala: Senhor, deixa mais 1 ano, eu vou cuidar dela, eu vou adubar. Se ela der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Tem muitas pessoas que estão nesse estágio da vida, que estão ali, na última chance. Talvez você esteja na tua última chance. Jesus está falando isso muito forte essa manhã.
talvez esteja na última chance. Talvez já ocorreram coisas na sua vida que, assim, você pensou que talvez fosse o fim, e talvez fosse o fim mesmo. Mas Deus, com uma palavra de misericórdia e graça por você, falou, não, espera mais um pouco. Vamos adubar, vamos cuidar. E se ela der frutos, ela vai permanecer. Então dê frutos. Porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai olhar novamente, Ele vai sondar novamente o seu coração. E um dia vai chegar em que, se não tiver, o que vai acontecer? Se não, mande cortá-la. Quando eu estava lendo essa palavra, também meditando, eu lembrei muito daquela parábola do talento, né? Que o Senhor chama ali os 3 servos dele, para um dá 5 moedas, dá 5 talentos, para um dá 2 e para um dá 1, né? E daí ele vai fazer uma longa viagem e cada um deles, então, quando o Senhor vai embora, eles começam a aplicar aquele dinheiro, aquela soma de formas diferentes. E quando então o Senhor chega, ele vai vendo um por um, né? Então, o primeiro que ganhou 5 talentos, ele investiu aqueles 5 talentos, ele ganhou mais 5, e o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Venha celebrar comigo, você foi fiel no pouco e tal. Aí o segundo, que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2, e o Senhor fala a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, né? Você foi fiel numa quantidade pequena, eu vou te colocar sobre o mundo, muito, venha celebrar comigo. E por último, teve aquele que recebeu só 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou, não fez nada, e depois, quando o Senhor chegou, ele simplesmente entregou, tá aqui, eu sei que o Senhor é duro e tal, né, então eu não fiz nada, tá aqui, você me deu 1 talento, tá aqui 1 talento, e pronto, né? Eu tive medo de perder o seu dinheiro. Ele não frutificou. Os outros frutificaram com aquilo que eles receberam. E esse último servo, ele não frutificou, ele simplesmente entregou ali o que ele recebeu e pronto. E o que o Senhor responde para ele? Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mais um que foi ali cortado, que recebeu essa condenação eterna, né? E esse versículo me chamou muita atenção, o versículo 29, que Jesus falou assim, ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E é o que aconteceu com essa figueira de Marcos, né? Ela não tinha, e até o que ela tinha, lhe foi tirada. Mas eu quero encerrar agora o nosso tempo de meditação nessa palavra. Em João 15, não podia deixar de citar ali, porque teve uma vez que Jesus ele não comparou a gente com árvore, ele não comparou o povo de Israel com uma árvore, ele se comparou com uma árvore. E como que é Jesus então? E o versículo 1 diz assim, e também nesse texto diz, tá bom, então como que eu vou frutificar? Não, beleza, eu não quero ser cortado, eu não quero ser lançado fora, eu não quero receber uma condenação eterna. Como que eu vou frutificar? Como que eu vou produzir algo que é útil para o Senhor Jesus? E ele nos mostra muito claramente. E na verdade é muito simples até. E está ali em João 15, 1-8. Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que acontece? Ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Qualquer um de nós que não produz frutos, na verdade mesmo, no fundo, é porque a gente não está permanecendo em Jesus. É porque a gente não está conectado a Ele. Continuando, versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Não é uma coisa difícil para a árvore, por exemplo, né? Dar o seu fruto. É uma coisa natural. Assim como quando a gente está permanecendo em Jesus, ligado em Jesus, não vai ser difícil. Tá, mas que frutos são esses? Os frutos do Espírito, frutos de arrependimento, uma vida cristã e tal, tal. Eu creio que tudo isso faz parte. Mas não vai ser algo difícil, porque não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo, é pelo Senhor Jesus. O que a gente tem que fazer força é só segurar em Jesus e ficar junto com Jesus. Que o resto vem, Ele faz, Ele mesmo faz. Então, versículo 5 novamente. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, como a gente pode então produzir frutos que agradem ao Senhor? Como que eu posso ter uma vida, fazer o que o Senhor quer, ou o que Jesus quer de mim? Como que eu posso fazer o que Jesus quer de mim agora, nesse dia, ou ao longo da minha vida? Permanecendo em Jesus. Na hora você vai saber se você estiver permanecendo em Jesus, conectado com Jesus. Mas aqueles que não estão permanecendo em Jesus, que não estão conectados em Jesus, um dia vai chegar em que todos nós, diante do Senhor, seremos julgados para a eternidade. Esses dias eu li, para a gente encerrar, uma frase que uma pessoa colocou assim, tanta gente fala assim, né? A vida é curta, eu preciso aproveitá-la. Mas na verdade a gente precisa pensar assim, a eternidade é longa, eu preciso me preparar para ela. E a gente se prepara permanecendo em Jesus. Então o que Jesus quer de você? Ele quer que você permaneça nele, todos os dias, com Ele. Amém? Senhor Jesus, recebemos, Pai, a Tua palavra, a palavra que vem do Senhor. Te agradecemos por todos esses exemplos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina. Te agradecemos pela Tua misericórdia e paciência em nos dar tempo, Senhor Deus, para que a gente frutifique, para que a gente aprenda a permanecer no Senhor. Te agradecemos, Senhor, pois vemos a consistência no Teu ensinamento, Senhor, e até hoje é o que o Senhor está falando a cada um de nós, Pai. Eu oro, Senhor, que realmente cada um de nós, Pai, possamos, Senhor Deus, todos os dias nos colocar diante do Senhor, perguntando o que o Senhor quer de mim. E possamos, Senhor Deus, todos os dias permanecer no Senhor. Tira tudo aquilo que é apenas aparência, Senhor, em nome de Jesus. E dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade, naturalidade de frutificar, Senhor. Frutos que trazem glória ao Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.